Aos 70 anos, Maria tinha uma vida que muitos poderiam descrever como tranquila. Ela vivia em uma casinha simples, porém aconchegante, com um pequeno jardim cheio de flores que cuidava com carinho todos os dias. O silêncio das manhãs, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo vento suave que balançava as folhas das árvores, era sua companhia mais constante. Ali, ela se sentava em sua cadeira de balanço na varanda, apreciando o aroma das rosas que floresciam na primavera, sentindo o sol aquecer sua pele e, às vezes, até fechando os olhos para se permitir sonhar. Mas o sonho, inevitavelmente, se transformava em memórias, e nem sempre eram memórias alegres. 20 anos se passaram desde que Maria perdeu o grande amor de sua vida, seu falecido marido, Joaquim. Ele fora um homem gentil e dedicado, o tipo de pessoa que sempre sabia o que dizer para acalmar o coração dela, mesmo nas tempestades da vida. Juntos, eles construíram uma família, criaram filhos e viveram momentos inesquecíveis. Mas o destino, com sua mão impiedosa, levou Joaquim cedo demais. O luto foi um companheiro persistente, uma sombra que Maria carregou por muito tempo. Por anos, ela acreditou que jamais voltaria a sorrir verdadeiramente. Com o passar dos anos, a dor foi se transformando em uma saudade silenciosa. O rosto de Joaquim estava sempre presente em seus pensamentos, mas o peso do sofrimento foi, aos poucos, sendo substituído por uma aceitação calma. Maria aprendeu a viver sozinha, encontrou consolo em suas rotinas diárias e nas pequenas alegrias da vida. Ela nunca pensou em se apaixonar novamente. Para ela, o amor era algo do passado, algo que, com o tempo, havia se transformado em uma lembrança carinhosa, mas distante. Seus filhos já estavam crescidos, com suas próprias famílias e responsabilidades. Embora se preocupassem com a mãe, também respeitavam o espaço dela. Sabendo que Maria gostava de sua independência, ela recebia visitas dos netos de vez em quando, o que sempre a alegrava, mas os encontros eram breves. Na maior parte do tempo, era só ela e seu jardim. E, claro, as amigas do clube de senhoras. Maria fazia parte de um grupo de senhoras que se reunia semanalmente para tomar chá, trocar receitas e falar da vida. Apesar de se divertirem, ela sabia que muitas dessas mulheres, assim como ela, carregavam dores e histórias de perdas. Havia algo em comum entre todas elas, uma espécie de vazio que, embora velado por sorrisos e risadas, era fácil de perceber quando os olhares se cruzavam e o silêncio caía entre uma conversa e outra. Cada uma tinha sua própria maneira de lidar com o que faltava, e Maria encontrava consolo naquele ambiente familiar. Era uma vida simples, e até certo ponto, Maria se sentia grata por isso. Ela tinha saúde, uma casa confortável e lembranças que aqueciam seu coração, mesmo que às vezes essas memórias também trouxessem lágrimas aos olhos. No entanto, havia algo que ela não admitia nem para si mesma, um sentimento de vazio crescente, algo que nenhuma rotina ou companhia ocasional conseguia preencher. As noites eram as piores. Maria se sentava em sua poltrona ao lado da lareira, enrolada em seu chale de lã, e olhava as chamas dançarem preguiçosamente enquanto o crepitar da madeira ecoava pela sala silenciosa. Em momentos como esses, a solidão batia mais forte. O silêncio que tanto apreciava durante o dia tornava-se pesado, quase sufocante. À noite, ela sentia falta de uma voz para quebrá-lo, de alguém com quem pudesse compartilhar seus pensamentos, suas pequenas alegrias e até seus medos. Mas essa era uma realidade distante, quase como um sonho inatingível. Maria não era o tipo de pessoa que se deixava abater por essas emoções. Quando sentia o coração apertar, ela respirava fundo, se levantava e ia até o jardim para se ocupar com suas plantas. Era como se as flores entendessem sua dor e, de certa forma, cuidando delas. Maria sentia que estava cuidando de si mesma. O jardim era seu refúgio, seu espaço de paz. Era lá que ela conversava mentalmente com Joaquim, contando-lhe como foi o dia, como os netos estavam crescendo e o quanto sentia falta dele. Apesar de tudo, Maria sempre pensou que a vida de alguém da sua idade já estava definida. O que poderia mudar? Ela acreditava que o amor, para ela, era algo que pertencia ao passado, uma página já virada. O destino, no entanto, é imprevisível, e estava prestes a surpreendê-la de uma maneira que ela jamais imaginaria. Foi em uma dessas reuniões semanais com suas amigas que algo diferente aconteceu.
O grupo estava organizando o evento comunitário na praça central da cidade. Seria uma espécie de feira, com barraquinhas de comidas e artesanatos feitos pelas próprias senhoras do clube. Maria, sempre disposta a ajudar, decidiu que participaria. Ela não esperava nada especial desse dia, apenas mais uma oportunidade de sair de casa e fazer algo útil, mas o que estava prestes a acontecer iria mudar o curso de sua vida de uma maneira que ela jamais imaginou. No dia do evento, a praça estava movimentada, cheia de crianças correndo, famílias passeando e casais aproveitando o sol. As amigas de Maria estavam animadas, ocupadas com suas barracas, e ela se viu caminhando entre as pessoas, observando as cenas ao seu redor. Foi então que ela o viu. Lá, sentado em um banco de madeira, com um chapéu de palha e uma expressão tranquila no rosto, estava João. Ele tinha um sorriso leve, daqueles que parecem guardar histórias e sabedoria. Algo em sua presença chamou a atenção de Maria, talvez fosse a forma como ele parecia tão à vontade, ou o brilho nos olhos que, mesmo à distância, ela conseguia perceber. Era como se ele tivesse uma serenidade que faltava em sua própria vida. Eles trocaram olhares por um breve momento, e Maria sentiu o coração bater um pouco mais rápido. Ela não sabia o que pensar. Será que ele também me notou? Ela se perguntou, quase envergonhada por ter tido essa reação. Afinal, não era mais uma jovem, e essas sensações pareciam tão distantes, mas algo dentro dela dizia que aquele encontro, por mais breve que fosse, não era por acaso. Maria se viu sorrindo para si mesma enquanto continuava caminhando pela praça. Algo novo começava a florescer dentro dela, algo que ela pensou que nunca mais sentiria, uma centelha de curiosidade, de esperança, de vida. Maria não conseguiu tirar aquele momento da cabeça. Aquele breve olhar trocado com o senhor na praça, o desconhecido de chapéu de palha e o olhar tranquilo, parecia ter despertado algo dentro dela. Durante dias, ela se pegava pensando naquela troca de olhares, se perguntando o que havia sido aquilo. Era uma sensação estranha, quase desconcertante. Aos 70 anos, depois de tanto tempo sozinha, Maria pensava que já tinha experimentado tudo o que a vida tinha a oferecer, mas, de alguma forma, aquele encontro rápido e inesperado mexeu com ela. As amigas notaram que Maria estava diferente. Durante as reuniões no clube de senhoras, ela parecia mais distraída, mais quieta, como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. Uma das amigas, Dona Luísa, brincou um dia: Maria, você está com a cabeça nas nuvens. Quem é que roubou seus pensamentos, hein? Maria, surpresa com o comentário, riu e desconversou, dizendo que eram apenas as preocupações do dia a dia, mas, no fundo, ela sabia que algo havia mudado. Ela se pegava olhando pela janela com mais frequência, observando o jardim com uma leve ansiedade, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse de repente. Foi numa dessas tardes, alguns dias depois do evento na praça, que Maria decidiu fazer algo diferente. Ela resolveu sair para uma caminhada pelo parque próximo à sua casa. Algo que não fazia com tanta frequência, mas que, de alguma forma, parecia chamar por ela naquele dia. Talvez fosse o desejo de respirar um pouco de ar fresco, ou talvez fosse algo mais profundo, uma espécie de intuição que ela não conseguia explicar. Ao chegar ao parque, Maria sentiu o sol suave do fim da tarde aquecendo sua pele. O parque estava relativamente vazio, com apenas algumas pessoas passeando e algumas crianças brincando ao longe. Ela caminhou devagar, apreciando a tranquilidade do lugar, quando, de repente, seus olhos o encontraram novamente. Lá estava ele, sentado no mesmo banco de madeira, o senhor de chapéu de palha que tanto havia invadido seus pensamentos. O coração de Maria disparou. Ela pensou em seguir em frente, fingir que não tinha visto, mas algo a impediu. Como se seus pés tivessem vontade própria, Maria começou a caminhar na direção do banco onde ele estava. Ela não sabia o que diria, ou se deveria dizer algo, mas a sensação de que esse encontro não era por acaso era forte demais para ignorar. E, antes que percebesse, estava parada na frente dele, tentando reunir coragem para iniciar uma conversa. Boa tarde, disse ela, com um sorriso tímido, tentando esconder a leve ansiedade que sentia. O senhor levantou os olhos e sorriu de volta, um sorriso calmo e acolhedor que fez Maria se sentir à vontade imediatamente. Boa tarde, respondeu ele, ajeitando o chapéu com uma leve inclinação de cabeça. Que dia bonito, não é?
Maria sentiu, sentando-se lentamente ao lado dele no banco, com as mãos entrelaçadas no colo, nervosa, mas ao mesmo tempo estranhamente tranquila. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, apenas observando o parque ao redor. Era um silêncio confortável, como se a presença um do outro bastasse naquele momento. Maria sentiu algo diferente, uma sensação de que, apesar do desconhecido, ela estava exatamente onde deveria estar. Você vem aqui com frequência? Perguntou Maria, quebrando o silêncio de forma hesitante. Ele sorriu novamente, um sorriso que parecia carregar anos de histórias e memórias. Sim, sempre venho aqui. Gosto da paz que este lugar traz. E você? Nunca vi por aqui antes? Maria riu suavemente, surpreendendo-se com a leveza que sentia ao falar com ele. Eu costumava vir mais, mas acho que me acomodei em casa com minhas rotinas. O senhor assentiu compreensivo. As rotinas podem ser reconfortantes, mas às vezes a gente precisa quebrá-las para lembrar que a vida continua acontecendo lá fora, não é? Essas palavras tocaram Maria de uma forma inesperada. Era como se ele tivesse expressado exatamente o que ela vinha sentindo ultimamente. O mundo ao seu redor havia continuado a girar, mas ela tinha se fechado em uma bolha de memórias, de solidão, de uma rotina que, apesar de familiar, não a preenchia mais. A presença daquele homem, com sua serenidade e sabedoria, parecia oferecer uma nova perspectiva, uma porta aberta para algo que ela não sabia que ainda estava buscando. Você tem razão, disse ela, olhando para o chão, pensativa. Às vezes, nos acomodamos tanto com o que é seguro e previsível que esquecemos como é sentir algo diferente, algo novo. Ele a observou por um momento, com um olhar gentil, antes de falar novamente. A vida nunca deixa de nos surpreender. Maria, o novo pode ser assustador, mas também pode ser uma bênção. Maria ficou surpresa ao ouvir seu nome. Você sabe meu nome? O senhor sorriu de canto, um brilho divertido nos olhos. Ouvi suas amigas chamando você naquele dia na praça. Sou João, a propósito. Ela riu, aliviada. Ah, entendi. Então, João, você sempre fala palavras tão sábias assim? Ele deu uma risada suave, uma risada que soou como música para os ouvidos de Maria. A sabedoria vem com a idade, dizem por aí. Mas, na verdade, acho que a gente aprende mais com os erros e as dificuldades do que com os acertos. A conversa seguiu por um caminho leve e natural. Maria e João falaram sobre coisas triviais. O parque, o tempo, as flores que começavam a desabrochar naquela estação. Mas, entre essas palavras simples, havia uma conexão crescente, algo que Maria não conseguia nomear, mas que sentia em seu coração. O tempo parecia passar rápido demais, e logo o sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Maria, relutante em se despedir, olhou para João e sorriu. Foi bom conversar com você. Não lembro a última vez que me senti tão à vontade. João retribuiu o sorriso, mas havia uma suavidade em seus olhos que tocou Maria de maneira profunda. Sinto mesmo, Maria. Espero que a gente se encontre novamente por aqui. Ela acenou com a cabeça, e ambos se levantaram, prontos para seguir seus caminhos. Enquanto caminhava de volta para casa, Maria sentiu o coração leve, quase flutuando. O encontro com João havia sido inesperado, mas de alguma forma, parecia certo. Talvez a vida ainda tivesse surpresas guardadas para ela. Mesmo depois de tanto tempo, naquela noite, Maria se deitou em sua cama e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com um sorriso nos lábios. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sentia que algo dentro dela havia mudado. Talvez, só talvez, ela estivesse pronta para abrir as portas do coração novamente. Maria não conseguia tirar João da cabeça. Desde aquele encontro no parque, ele havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos. Cada palavra que trocaram, cada sorriso que compartilharam, tudo parecia gravado em sua mente de uma forma que ela não esperava. Ela se perguntava como alguém que havia cruzado seu caminho tão inesperadamente poderia causar tanto impacto. João parecia ter trazido uma nova cor à vida de Maria, uma tonalidade que ela não via há muito tempo. Os dias seguintes foram preenchidos com um misto de ansiedade e expectativa. Maria se via pensando em maneiras de voltar ao parque, esperando encontrá-lo novamente. Ela ria de si mesma às vezes,
achando engraçado como seu coração parecia jovem novamente, batendo mais rápido ao pensar em vê-lo de novo. Aos 70 anos, Maria se sentia como uma adolescente, descobrindo uma nova possibilidade de felicidade em meio à rotina da vida. Finalmente, Maria decidiu que não poderia mais adiar o inevitável. Ela colocou um vestido simples, mas bonito, ajeitou seus cabelos brancos com cuidado e partiu em direção ao parque. O caminho até lá parecia mais curto dessa vez, como se seus pés estivessem sendo guiados por algo maior. Quando chegou ao local, seu coração acelerou. Lá estava ele, sentado no mesmo banco, com seu inseparável chapéu de palha e um sorriso no rosto, como se soubesse que ela viria. João levantou-se assim que a viu, acenando com a mão e caminhando em sua direção. Maria sentiu uma onda de nervosismo, mas ao mesmo tempo, uma sensação reconfortante de que aquele encontro não era por acaso. Quando chegaram perto um do outro, ele lhe ofereceu um abraço caloroso, sem cerimônias, como se fossem velhos amigos se reencontrando depois de anos. Maria, que bom ver você novamente, disse ele, o sorriso irradiando uma alegria genuína. Eu estava começando a achar que você não voltaria ao parque. Ela riu, sentindo as bochechas corarem levemente. Eu também pensei que talvez fosse melhor não vir, mas algo me dizia que eu devia aparecer. João apontou para o banco e os dois se sentaram lado a lado, como haviam feito no último encontro. A conversa entre eles fluía de maneira tão natural que era como se estivessem retomando de onde pararam. Eles falaram sobre a vida, as mudanças que o tempo trouxe e as coisas que ambos gostavam de fazer para passar o tempo. João contou histórias de sua juventude, aventuras que viverá antes de se aposentar, e Maria se viu rindo de suas anedotas, impressionada com a vitalidade e o entusiasmo daquele homem. Você me parece tão em paz, João, disse Maria, em certo momento, observando o rosto dele com curiosidade. Como você conseguiu manter essa leveza, mesmo com tudo que a vida traz de difícil? João fez uma pausa, pensativo, antes de responder. Acho que, com o tempo, a gente aprende que lutar contra o que não podemos controlar só traz mais sofrimento. Eu passei por momentos difíceis também, Maria. Perdi pessoas que amava, vi meus sonhos mudarem, assim como você provavelmente viu os seus. Mas cheguei a um ponto em que percebi que a vida sempre segue em frente, com ou sem nossas mágoas. Então, decidi seguir também. E você, como tem lidado com a vida depois de tudo? A pergunta o pegou de surpresa. Maria, que sempre evitava pensar muito sobre si mesma, se viu refletindo sobre o que João dissera. Ela sempre foi uma mulher forte, independente, mas havia momentos em que a solidão era avassaladora. O fato de ter se isolado emocionalmente após a morte de Joaquim foi, em grande parte, sua forma de lidar com a dor. Mas agora, olhando para João, ela se perguntava se ainda era necessário viver daquela maneira. Eu me acostumei com a solidão, admitiu Maria, com a voz suave. Eu pensava que estava tudo bem assim, que era o que a vida reservava para mim após a morte de Joaquim. Mas, ultimamente, tenho percebido que talvez ainda haja espaço para algo mais. Só não sei se estou pronta para isso. João a olhou com compreensão nos olhos. Eu entendo você, Maria. Depois que minha esposa faleceu, eu também me fechei por muito tempo. Pensava que não havia mais lugar para o amor na minha vida, mas com o tempo, percebi que o amor não tem idade, nem limite. Ele pode aparecer nas formas mais inesperadas, como quando nos encontramos naquele dia na praça. As palavras de João atingiram Maria de maneira profunda. Ela sabia que havia algo diferente em João, algo que a fazia querer explorar aquela nova conexão, mas também havia medo de se abrir de novo, medo de se machucar, medo de que as pessoas ao seu redor não entendessem. Mas, ao olhar nos olhos de João, ela percebeu que ele compartilhava esses mesmos sentimentos, e isso a confortou. Os dois continuaram a se encontrar no parque, sempre no mesmo banco. Às vezes, Maria trazia uma cesta de pães ou frutas, e eles faziam um piquenique improvisado sob as árvores. Outras vezes, João trazia um buquê de flores que colhia do próprio jardim. Esses gestos simples se tornaram a base de algo que crescia entre eles, algo que ambos sabiam ser especial, mas que ainda não tinham definido. Em um desses encontros, João sugeriu algo diferente. Maria, eu gostaria de levá-la para um passeio, não apenas aqui no parque, mas em outro lugar. O que você acha de sairmos para jantar?
O convite pegou Maria de surpresa. Ela nunca havia imaginado que, aos 70 anos, receberia um convite para sair para jantar, especialmente de um homem por quem estava começando a sentir algo, mas, ao mesmo tempo, o convite a deixou empolgada. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo uma nova oportunidade, e ela não queria deixar passar. Eu adoraria, João, respondeu ela, com um sorriso que iluminou seu rosto. No sábado à noite, Maria se arrumou com entusiasmo que não sentia há muito tempo. Ela escolheu um vestido azul que guardava para ocasiões especiais, prendeu os cabelos em um coque elegante e passou um batom suave. Quando se olhou no espelho, quase não reconheceu a mulher refletida ali. Ela parecia mais jovem, com os olhos brilhando de expectativa. João a buscou em sua casa. Como um verdadeiro cavalheiro, ele estava vestido de forma impecável, com uma camisa de linho e uma jaqueta leve. Quando a viu, seus olhos brilharam, e ele fez questão de elogiá-la. Você está linda, Maria, disse ele, oferecendo-lhe o braço. Ela aceitou o braço dele, sentindo um friozinho na barriga, e juntos foram para o restaurante. O lugar era aconchegante, com luzes suaves e música ao fundo, criando o ambiente perfeito para a ocasião. Eles se sentaram perto de uma janela, de onde podiam ver as estrelas começando a aparecer no céu noturno. Maria se sentia como em um sonho, como se estivesse vivendo algo que não esperava mais experimentar. A conversa fluiu com a mesma naturalidade de sempre, mas havia algo diferente no ar. A cumplicidade entre eles estava crescendo, e Maria podia sentir, durante o jantar, em um momento em que o silêncio caiu sobre a mesa, João segurou a mão dela com delicadeza. Maria olhou para ele surpresa, mas não retirou a mão. Pelo contrário, apertou de volta, sentindo uma conexão que ia além das palavras. Maria, disse ele, com a voz suave, eu não sei como você se sente, mas eu preciso dizer que, desde que te conheci, minha vida mudou. Eu achava que essa fase da vida era apenas sobre aceitar o que o tempo nos deu, mas você me mostrou que ainda há muito mais. Eu estou começando a sentir algo por você, algo que pensei que não sentiria de novo. O coração de Maria disparou. Ela sabia que também sentia o mesmo, mas ainda havia dúvidas, medos e receios. Ela olhou nos olhos de João e viu sinceridade, carinho e, acima de tudo, respeito. Não era um sentimento avassalador, mas algo que crescia de forma suave, constante, como as flores em seu jardim. João, começou ela, tentando encontrar as palavras certas, eu também sinto algo por você, mas tudo isso é tão novo para mim. É como se eu estivesse redescobrindo o amor. E isso me assusta. João sorriu e apertou sua mão com mais firmeza. Tudo bem ter medo, Maria. Eu também estou aprendendo a sentir isso de novo. Podemos ir devagar, sem pressa. O importante é que estamos juntos nessa. Maria sentiu uma onda de alívio e felicidade. Pela primeira vez em muitos anos, ela se permitiu acreditar que poderia, sim, haver uma nova chance para o amor. O futuro ainda era incerto, mas naquele momento, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ao lado de João, de mãos dadas, com o coração aberto para o que viria. Maria nunca imaginou que, aos 70 anos, viveria algo assim. O amor, que ela achava ser uma emoção distante e adormecida, voltará à tona com uma força inesperada. Sua relação com João crescia a cada encontro, cada conversa, cada momento silencioso em que apenas estar ao lado dele parecia suficiente para aquecer seu coração. No entanto, junto com esse renascimento do amor, surgiam também questionamentos, dúvidas e receios que Maria não podia ignorar. Naquela manhã, ela se olhou no espelho do quarto e suspirou. O rosto refletido ali não era mais o de uma jovem cheia de sonhos e planos, mas o de uma mulher experiente, marcada pelos anos e pelas lutas da vida. Seus cabelos brancos, que outrora foram de um castanho vibrante, agora brilhavam sob a luz suave da janela. As linhas de expressão ao redor dos olhos e da boca contavam histórias de alegrias e tristezas. Maria sabia que era bonita à sua maneira, mas a idade lhe trouxera uma sensação de que o tempo de viver um grande amor havia passado. Será que eu sou tola por me envolver assim de novo? Ela pensou, ajeitando a gola de sua blusa. Desde o jantar que teve com João, a relação entre eles só se intensificara. Os encontros no parque eram agora regulares, e eles conversavam por horas a fio sobre suas vidas, sonhos e até sobre o futuro. João a fazia sentir-se viva,
como se uma nova página estivesse sendo escrita em sua história, mas essa novidade também a assustava. O que as pessoas iriam pensar? O que seus filhos, seus netos, diriam ao ver que a avó estava se apaixonando de novo? Maria se levantou do espelho e saiu para uma caminhada. Era sua maneira de pensar com mais clareza, de organizar os sentimentos e enfrentar as dúvidas que, por mais que tentasse, não conseguiam ser ignoradas. O parque, seu refúgio, parecia diferente naquele dia. Talvez fosse a leve brisa ou o céu limpo, mas tudo parecia um pouco mais vibrante, como se a própria natureza estivesse refletindo o que se passava em seu coração. Quando chegou ao banco de sempre, João já estava lá, com um buquê de pequenas flores silvestres em mãos. Ele sorriu ao vê-la, e Maria sentiu o coração aquecer mais uma vez. Não importava quantas dúvidas ou medos a cercavam, aquele sorriso sempre parecia ser a resposta que ela precisava. O mundo ao redor ficava mais suave quando ela estava com ele. Para você, Maria, disse João, entregando-lhe as flores com um gesto carinhoso. Achei que você gostaria dessas flores. Elas são simples, mas têm uma beleza única. Maria aceitou as flores, sentindo o aroma suave que elas exalavam. São lindas, João. Obrigada. Os dois se sentaram lado a lado no banco, em um silêncio confortável. Não precisavam de palavras o tempo todo. A presença um do outro já era suficiente para preencher o vazio deixado pelos anos. No entanto, Maria sabia que precisava falar sobre o que a estava incomodando. O medo do julgamento alheio, da opinião dos outros, ainda pesava sobre ela. João, começou ela, com a voz suave, mas carregada de incerteza. Você já pensou no que as pessoas podem dizer sobre nós? Quero dizer, nós dois, nessa idade. Ele virou-se para ela, os olhos serenos, mas atentos. Já pensei, sim, mas a verdade, Maria, é que eu parei de me preocupar com o que os outros acham há muito tempo. Aprendi que a vida é curta demais para viver de acordo com as expectativas dos outros. O que importa é como a gente se sente. Maria sorriu levemente, mas ainda havia algo que a incomodava. Eu entendo o que você está dizendo, e, em parte, eu concordo, mas... E se os meus filhos não aceitarem? E se meus netos acharem estranho? Eu não quero que eles pensem que estou agindo de forma irresponsável ou que estou me iludindo. João, com a paciência que sempre o caracterizava, segurou a mão de Maria e a apertou suavemente. Seus filhos e netos te amam, Maria, e, com o tempo, eles vão entender que você merece ser feliz. Eles vão perceber que não existe idade certa para amar. O que temos é genuíno. E quem nos ama de verdade vai reconhecer isso. Maria olhou para ele, emocionada com a sensatez de suas palavras. Havia algo em João que trazia paz ao coração dela. Algo que fazia as inseguranças parecerem menores e menos importantes. Era como se ele estivesse sempre um passo à frente, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre a vida. Talvez ela estivesse se preocupando demais, e talvez João estivesse certo. Quem a amava de verdade entenderia. Nos dias seguintes, Maria tentou manter a mente focada no presente. Ela e João continuaram seus encontros e, aos poucos, ela começou a relaxar, deixando as preocupações de lado e aproveitando cada momento. Passearam em diferentes lugares da cidade, conheceram novos restaurantes e até foram a um cinema antigo, onde riram juntos como adolescentes. Cada encontro com João era uma nova descoberta, e Maria sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo de verdade. Mas, apesar disso, as dúvidas ainda apareciam em momentos de solidão. Maria não queria perder a confiança dos filhos, e, em especial, de sua filha mais velha, Clara. Clara sempre fora muito protetora com ela desde a morte de Joaquim, e Maria sabia que ela teria mais dificuldade em aceitar essa nova fase de sua vida. Então, certo dia, Maria tomou coragem e decidiu ter uma conversa franca com a filha. O encontro foi marcado na casa de Clara. Em um fim de tarde tranquilo, Maria estava nervosa, mas sabia que precisava ser honesta sobre seus sentimentos. Quando chegou à casa da filha, foi recebida com um abraço caloroso, como sempre. Clara era uma mulher de 45 anos, com uma personalidade forte, e Maria sabia que o amor e o cuidado que Clara tinha por ela vinham de um lugar genuíno. Após alguns minutos de conversa leve, Maria respirou fundo e decidiu que era hora de tocar no assunto.
Clara, começou ela, hesitante, eu quero te contar algo que tem acontecido na minha vida. Algo importante. Clara imediatamente ficou atenta, os olhos fixos na mãe. O que foi, mãe? Está tudo bem? Maria sentiu, com um sorriso tímido. Está tudo bem, sim. Na verdade, está mais do que bem. Eu conheci alguém. Clara franziu a testa por um momento, claramente surpresa. Conheceu alguém. Como assim? Maria sabia que a explicação precisava ser cuidadosa. Ela contou sobre João, como se conheceram no parque, como ele havia trazido uma nova luz à sua vida e como, pouco a pouco, ela sentia que estava se apaixonando novamente. Clara ouviu tudo em silêncio, mas a expressão em seu rosto era difícil de ler. Quando Maria terminou de falar, o silêncio entre elas era palpável. Clara parecia absorver a informação, processando o que acabara de ouvir. Finalmente, ela falou, mas sua voz estava suave, quase cuidadosa. Mãe, eu não esperava por isso, disse Clara, olhando para Maria com uma mistura de surpresa e preocupação. Mas se isso é o que está te fazendo feliz, quem sou eu para te julgar? Só quero que você tenha certeza de que está tudo bem, de que esse homem é alguém que realmente se importa com você. Maria sorriu, emocionada. Ele se importa, Clara. Eu sei disso, e estou sendo cuidadosa. Não vou me precipitar. Só quero que você entenda que eu não esperava por isso, mas estou feliz. Clara sentiu lentamente, como se estivesse lutando para aceitar a ideia, mas também querendo apoiar a mãe. Se você está feliz, é isso que importa, mãe. Eu só quero seu bem. O alívio que Maria sentiu naquele momento foi imenso. Ela sabia que ainda haveria ajustes, que Clara e os outros membros da família talvez levassem um tempo para se acostumar com a ideia. Mas o fato de sua filha ter reagido com compreensão e amor lhe deu a força que precisava. Ela havia escolhido o amor, e agora, com o apoio de quem era mais importante para ela, estava pronta para seguir em frente. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Enquanto Maria e João caminhavam de mãos dadas ao redor do lago do parque, o ar estava fresco, com uma leve brisa que trazia o cheiro suave das árvores ao redor. Os encontros deles ali haviam se tornado uma rotina quase sagrada, um momento em que ambos podiam se desligar do mundo exterior e apenas existir um para o outro. No entanto, apesar da tranquilidade que sentia quando estava ao lado de João, Maria ainda tinha um peso no coração. Embora sua conversa com Clara tivesse sido um alívio, a aceitação de sua filha não havia sido total. A preocupação de Clara ainda pairava no ar, e isso fazia Maria questionar se estava realmente tomando as decisões certas. Ela olhou para João, que caminhava ao seu lado em silêncio, e se perguntou se ele também tinha dúvidas. Embora sempre parecesse calmo e confiante, Maria sabia que todos, em algum momento, carregavam seus próprios receios. E ela queria saber se João tinha os mesmos medos que ela. Você acha que estamos sendo imprudentes? Maria finalmente perguntou, quebrando o silêncio suave entre eles. João parou de andar por um momento, visivelmente surpreso pela pergunta. Ele se virou para ela, com um olhar que misturava surpresa e ternura. Imprudentes? Como assim? Maria deu um suspiro, ajeitando o casaco mais perto do corpo. Eu não sei. Sinto que, talvez, estejamos nos deixando levar. Você nunca sente que pode estar se iludindo? Que pode não ser certo nos envolvermos dessa maneira, nessa idade? João riu suavemente, uma risada calorosa e cheia de vida, e tomou as mãos de Maria entre as suas. Maria, eu entendo seus medos. A vida nos ensina a ser cautelosos, a questionar tudo. Mas, sabe, eu passei tanto tempo da minha vida sendo cuidadoso demais, calculando cada passo, evitando riscos, até que percebi que o maior erro que podemos cometer é evitar viver. E com você, eu sinto que estou realmente vivendo. Essas palavras tocaram Maria profundamente. Havia uma verdade simples e poderosa nelas que fez seu coração se acalmar, mesmo que apenas por um instante, mas ela ainda se sentia assombrada pelas expectativas dos outros, especialmente de sua família. Clara está preocupada comigo, confessou Maria, enquanto olhava para o chão. Ela ainda acha que eu posso estar me precipitando, que talvez não seja seguro me envolver assim. Ela se preocupa comigo desde que Joaquim se foi, e acho que parte dela ainda me vê como uma viúva que precisa ser protegida.
João apertou suavemente as mãos de Maria, puxando-a para mais perto. Eu sei que seus filhos se preocupam com você, e isso é natural. Mas não deixe que o medo deles se torne o seu medo. Você tem o direito de ser feliz, Maria, de amar e ser amada, independentemente da sua idade ou do que os outros pensem. Eles vão entender isso com o tempo. Maria olhou nos olhos e viu a sinceridade profunda em suas palavras. Havia algo em João que a fazia sentir-se segura, como se, com ele, as dúvidas e os medos que a assombravam pudessem ser acalmados. Ainda assim, havia uma parte de Maria que se perguntava se tudo isso era bom demais para ser verdade. Naquele mesmo dia, mais tarde, quando Maria voltou para casa, encontrou Clara esperando por ela na sala de estar. O rosto da filha estava mais sério do que normal, o que fez o coração de Maria bater mais rápido. Mãe, podemos conversar? Perguntou Clara, com tom firme, mas respeitoso. Maria sabia que aquele momento viria. Desde a primeira conversa, Clara havia ficado mais distante, e Maria entendia que sua filha ainda estava processando tudo. Sentando-se no sofá ao lado dela, Maria respirou fundo e se preparou para ouvir o que Clara tinha a dizer. Eu andei pensando muito sobre o que você me contou, começou Clara, sem rodeios, e eu estou tentando entender, de verdade, mas a verdade é que eu me preocupo. Você passou por tanta coisa depois que papai se foi, e eu não quero que você se machuque de novo. Eu não quero que alguém entre na sua vida agora e cause mais dor do que alegria. Maria sentiu um aperto no peito. Ela sabia que a preocupação de Clara vinha de um lugar de amor, mas também sabia que sua filha não compreendia o quanto João significava para ela. Clara, eu entendo o que você está dizendo, e eu sou grata por se preocupar comigo, mas João não é uma ameaça. Ele não é alguém que vai me machucar. Pelo contrário, ele me faz sentir viva de novo. Ele me traz alegria. Eu sei que parece difícil de entender, mas o que eu sinto por ele é real. Clara balançou a cabeça levemente, com os olhos cheios de emoção. Eu só quero que você tenha cuidado, mãe. Você é tudo que eu tenho, e não posso suportar a ideia de te ver sofrendo novamente. Maria sorriu com ternura e tocou o rosto da filha. Eu vou ser cuidadosa, prometo, mas você precisa confiar em mim. Clara, eu sei que o que estou fazendo é certo para mim, e você vai ver isso com o tempo. As palavras de Maria não dissiparam completamente as preocupações de Clara, mas ela sabia que o tempo era o único remédio para o que sua filha estava sentindo. Enquanto se abraçavam, Maria sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Clara não havia rejeitado sua decisão, mas ainda havia um longo caminho até que sua filha aceitasse plenamente sua nova vida. Nos dias que se seguiram, Maria e João continuaram a se ver regularmente, e a conexão entre eles só se fortalecia. Cada encontro era uma oportunidade de descobrir algo novo sobre o outro, de compartilhar mais memórias e sonhos. Mas, como todo relacionamento, o deles também começou a enfrentar desafios próprios. João, embora sempre calmo e seguro, tinha suas próprias inseguranças. Um dia, enquanto os dois caminhavam juntos em um café de esquina, ele parou subitamente e olhou para Maria com uma expressão séria. Maria, eu preciso te dizer algo, começou ele, hesitante. Às vezes, eu fico com medo de não ser suficiente para você. Eu sou apenas um homem simples, e vejo o quanto você é especial. Não sei se sou capaz de te dar tudo o que você merece. Maria ficou surpresa com a confissão. Durante todo o tempo que estiveram juntos, ela nunca imaginou que João pudesse se sentir assim. Ele sempre parecia tão seguro de si, tão certo do que queria. João, não diga isso, respondeu ela, com a voz suave. Você já me dá tudo o que eu preciso. Não é sobre o que você tem ou o que pode me oferecer materialmente. É sobre como você me faz sentir, sobre o que construímos juntos. João sorriu, embora ainda houvesse uma sombra de dúvida em seus olhos. Eu sei, Maria, mas às vezes é difícil não pensar que, talvez, eu não seja suficiente para você. Eu só não quero te decepcionar. Maria segurou as mãos de João com força e o olhou nos olhos, determinada. Você nunca vai me decepcionar, João. O que temos é raro, e eu não vou deixar nada, nem nossas inseguranças, atrapalhar isso. As palavras de Maria pareciam tranquilizar João, que relaxou visivelmente e retribuiu o sorriso. E naquele momento, ambos perceberam que, embora houvesse desafios e dúvidas ao longo do caminho, o que importava era o que estavam construindo juntos.
A jornada estava longe de ser fácil, mas eles estavam dispostos a enfrentar qualquer obstáculo lado a lado. Com o passar dos dias, as barreiras que cercavam começaram a cair uma a uma. A cada conversa honesta, a cada momento compartilhado, Maria e João reafirmavam o amor que estavam redescobrindo, um amor que, apesar das circunstâncias e das expectativas, florescia com uma força inesperada, um amor que, aos 70 e 75 anos, provava que a felicidade e a paixão não tinham idade. O inverno chegou com sua brisa fria, fazendo com que Maria e João procurassem refúgio em ambientes mais aconchegantes. A casa de Maria, com suas paredes decoradas por memórias antigas e o aroma suave de café recém-coado, havia se tornado o principal ponto de encontro dos dois. Eles passavam tardes longas na sala, conversando sobre suas vidas, os anos que haviam ficado para trás e os momentos preciosos que compartilhavam agora. Apesar da tranquilidade que Maria sentia em estar ao lado de João, ela sabia que havia algo que ele ainda não havia compartilhado. Por mais que conversassem abertamente sobre muitos assuntos, ela sentia que João guardava uma parte de si mesmo. A sombra de uma história não contada pairava sobre eles. Maria respeitava o tempo de João, mas não podia ignorar a curiosidade crescente. Ela queria saber tudo sobre ele, cada detalhe que formava o homem que ela agora amava. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, com uma manta aconchegando os dois, Maria decidiu finalmente perguntar: João, você nunca me falou muito sobre sua vida antes de nos conhecermos. Eu sei que você perdeu sua esposa há muitos anos, mas sempre tive a impressão de que há mais coisas do seu passado que você não compartilhou comigo. Você se sente confortável em falar sobre isso? João permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando fixamente para o fogo que crepitava na lareira. Maria percebeu a tensão em seus ombros e quase se arrependeu de ter perguntado. Mas então, João soltou um suspiro profundo, como se estivesse se preparando para se libertar de algo que carregava há muito tempo. Eu acho que já está na hora de te contar algumas coisas. Maria, começou ele, com uma voz suave, mas carregada de emoção. Não é que eu queira esconder nada de você, mas o que vou te dizer é algo que nem todos sabem. E eu tenho medo de como isso pode mudar a forma como você me vê. Maria o encarou com um olhar encorajador. Ela sabia que, seja lá o que fosse, estavam prontos para lidar com isso juntos. João precisava sentir que, independentemente de seu passado, ele ainda seria amado e aceito por ela. Antes de eu me casar com minha esposa, Ana, eu tive outra família. Eu nunca te contei sobre isso porque foi uma parte da minha vida que terminou de uma forma muito difícil. Tive uma esposa, Clara, e 2 filhos pequenos. Estávamos felizes. Mas eu cometi muitos erros naquela época. Maria ficou em silêncio, ouvindo atentamente. O tom de João era pesado, carregado de uma culpa que ele ainda carregava. Eu era jovem e ambicioso, continuou ele. Trabalhava demais e deixava minha família em segundo plano. Clara e eu brigávamos muito, e ela, cansada de viver sozinha, acabou pedindo divórcio. Eu, naquela época, estava tão obcecado pelo meu trabalho e pela ideia de vencer na vida que não percebi o que estava perdendo. Quando o divórcio foi oficializado, ela levou os meninos e se mudou para outra cidade. Depois disso, perdi completamente o contato com meus filhos. João fez uma pausa, olhando para baixo, como se revivesse a dor daqueles anos. Por muito tempo, eu tentei me reconectar com eles, mas Clara dificultava as coisas. E meus filhos, com o passar do tempo, foram se afastando de mim. Quando conheci Ana, minha segunda esposa, achei que poderia começar de novo, mas o vazio que eu sentia por ter perdido meus filhos nunca me deixou. É algo que carrego comigo todos os dias. Maria sentiu o peso das palavras de João e a tristeza profunda que ele mantinha escondida. Ela colocou a mão sobre a dele, apertando-a suavemente, como um gesto de apoio. Sinto muito por tudo que você passou, João. Isso deve ter sido incrivelmente difícil para você. João balançou a cabeça lentamente. Foi. Mas o que mais me dói é que, até hoje, não sei onde meus filhos estão. Já são adultos agora, provavelmente com suas próprias famílias. Mas o arrependimento me consome. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Não teria colocado o trabalho acima deles. Maria entendeu, naquele momento, que João carregava uma culpa profunda e uma sensação de perda irreparável.
Ela sabia que ele era um homem íntegro, mas o peso de suas escolhas do passado ainda o assombrava, e isso fazia com que ele, às vezes, se sentisse indigno de ser feliz novamente. Ela o olhou nos olhos e, com uma voz cheia de ternura, disse: João, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o que faz a partir de agora. Todos cometemos erros, especialmente quando somos jovens e temos outras prioridades. O importante é que você aprendeu com isso e se tornou o homem que é hoje. Um homem que eu admiro e amo. João suspirou, visivelmente aliviado por ter compartilhado seu fardo com Maria. Eu só não quero que essa parte de mim te faça me ver de maneira diferente. Não faz, respondeu Maria, sem hesitação. Você é mais do que os seus erros. Você é o homem que eu conheço e amo. E o que importa é o que estamos construindo juntos agora. Enquanto os dois se abraçavam, Maria sentiu que a relação deles tinha atingido um novo nível de intimidade. João havia finalmente compartilhado a parte mais dolorosa de seu passado, e ela, por sua vez, havia mostrado a ele que o amor verdadeiro não se baseava apenas nas partes boas de uma pessoa, mas também em aceitar suas feridas e cicatrizes. Nos dias que se seguiram, João parecia mais leve. A confissão parecia tê-lo libertado de parte do peso que carregava em silêncio. Ele e Maria começaram a se abrir ainda mais um para o outro, falando sobre sonhos, medos e as escolhas que haviam moldado suas vidas. Ambos tinham suas cicatrizes, mas juntos elas pareciam menos dolorosas. Porém, o passado de João não era o único desafio que eles enfrentariam. As famílias dos dois, embora não expressassem diretamente, começavam a mostrar sinais de inquietação. Os filhos de Maria, especialmente Clara, ainda tinham dificuldade em aceitar o relacionamento. Eles sabiam que sua mãe tinha o direito de ser feliz, mas a ideia de vê-la ao lado de outro homem, alguém que não era seu pai, ainda era algo com o qual lutavam para lidar. Clara, em particular, estava dividida entre o desejo de ver sua mãe feliz e o medo de que João pudesse não ser o homem certo para ela. Embora ele parecesse ser gentil e atencioso, Clara ainda se perguntava se ele seria capaz de cuidar de sua mãe como ela merecia. Essa incerteza pesava em seus pensamentos constantemente. Um dia, Clara decidiu visitar Maria sem avisar. Queria entender melhor o que sua mãe via em João e se o homem que estava entrando na vida delas era realmente digno de confiança. Ao chegar, encontrou os dois na varanda da casa, conversando animadamente e rindo como dois jovens apaixonados. Clara observou a cena à distância por alguns minutos, e algo dentro dela começou a mudar. Pela primeira vez, ela viu quanto João fazia sua mãe feliz. Havia uma luz nos olhos de Maria que ela não via há muito tempo, e isso a fez questionar suas próprias preocupações. Os dias passavam mais rápidos do que Maria conseguia acompanhar. Desde que João havia revelado seu passado, algo entre eles se fortaleceu. As inseguranças que antes os assombravam começaram a dissipar, dando lugar a um amor ainda mais profundo e compreensivo. No entanto, ainda havia uma questão em aberto: as famílias. Maria sabia que, por mais que amasse João e estivesse disposta a seguir em frente com ele, sua felicidade não estaria completa até que seus filhos, especialmente Clara, o aceitassem completamente. João, por sua vez, ainda carregava uma preocupação silenciosa sobre como sua história afetaria sua relação com Maria, e isso fazia hesitar em dar passos maiores no relacionamento. Clara, observando sua mãe feliz, estava cada vez mais dividida entre o desejo de proteger Maria e a percepção de que João, de fato, parecia ser um bom homem. Ela sabia que sua mãe tinha direito à felicidade, mas o medo de que ela se machucasse ainda mantinha alerta. Ela se perguntava se João estava realmente disposto a fazer parte da vida da família, ou se suas próprias cicatrizes do passado o afastariam dessa responsabilidade. Uma tarde, enquanto Maria preparava o almoço, João apareceu com um semblante sério, diferente de seu habitual. Ele pediu que ela se sentasse por um momento. Maria, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer, largou a colher de pau e o olhou com expectativa. Maria, começou João, segurando as mãos dela suavemente, eu pensei muito sobre nós dois, sobre tudo que temos vivido juntos. Esses últimos meses foram os melhores da minha vida. Você me fez perceber que a vida, mesmo depois de tantas perdas e arrependimentos, pode ser cheia de esperança e amor. Os olhos de Maria brilharam, mas ela sabia que havia mais. O tom de João indicava que algo profundo estava prestes a ser dito.
Mas, continuou ele, eu também percebi que não podemos construir o futuro juntos sem enfrentar completamente o passado. Eu ainda preciso tentar encontrar meus filhos. Preciso fechar essa porta de uma vez por todas, e só então poderei seguir em frente com você, sem qualquer dúvida ou peso no coração. Maria apertou as mãos de João com mais força, compreendendo a profundidade da sua dor. Ela sabia o quanto aquela busca significava para ele, e, mais ainda, entendia que, para que o relacionamento deles fosse pleno, João precisaria dessa reconciliação com seu passado. Eu entendo, João, disse ela, com a voz suave, e estou ao seu lado nessa jornada. Vamos encontrar seus filhos, e você vai ter a chance de se redimir com eles. Só assim você poderá estar em paz consigo mesmo. E, quando isso acontecer, eu estarei aqui, esperando por você. Os olhos de João se encheram de emoção. Ele sabia que Maria estava disposta a enfrentarem juntos essa nova fase de sua vida, mas havia uma parte dele que ainda temia a rejeição dos filhos e o impacto que isso poderia ter em seu relacionamento. Você tem certeza, Maria? Não sei se eles me aceitarão. Não sei nem se querem me ver. E se tudo der errado, eu não quero que isso nos afaste. Maria sorriu com ternura. João, o que importa é que você tente. Eles têm o direito de te conhecer, de ouvir a sua versão da história. Se eles não te aceitarem, isso será difícil, mas você terá feito tudo o que podia, e eu estarei aqui, independentemente do que acontecer. João respirou fundo, aliviado. A decisão de buscar seus filhos, algo que ele havia adiado por anos, agora parecia mais possível com Maria ao seu lado, e ele sabia que, independentemente do resultado, esse seria o passo necessário para que pudesse seguir em frente com ela. Enquanto isso, Clara, em casa, se preparava para uma conversa importante com sua mãe. Ela havia passado dias refletindo sobre tudo que havia testemunhado. A alegria de Maria ao lado de João, as conversas francas que tiveram e, principalmente, a mudança positiva que via em sua mãe desde que ele havia entrado em sua vida. Clara sabia que, se quisesse ser justa com sua mãe, precisaria deixar de lado seus medos e preconceitos e enxergar João pelo que ele realmente era, um homem que estava disposto a fazer sua mãe feliz. Ela dirigiu até a casa de Maria naquela tarde, com o coração acelerado e as mãos suadas. Ao chegar, encontrou sua mãe sentada na varanda, lendo um livro enquanto o sol da tarde aquecia o ambiente. Clara, exclamou Maria, ao ver a filha, que surpresa boa! Sente-se aqui comigo. Clara obedeceu, mas o nervosismo em seus gestos não passou despercebido. Maria, que conhecia sua filha melhor do que ninguém, percebeu que algo estava diferente. Mãe, eu preciso conversar com você, começou Clara, respirando fundo. Eu andei pensando muito sobre você e o João, sobre tudo que você me disse, e eu preciso te pedir desculpas. Maria franziu a testa, sem entender. Desculpas? Pelo quê, filha? Eu acho que fui dura com você, e também com ele. Eu estava tão preocupada em te proteger, que acabei não enxergando o que realmente importa. E o que importa, mãe, é que você está feliz. Eu vejo isso nos seus olhos, na sua voz. Eu não tenho o direito de me colocar entre você e sua felicidade. Maria sentiu um calor invadir seu peito. As palavras de Clara eram tudo o que ela esperava ouvir, mas não sabia quando ou se isso aconteceria. Ela sorriu, tocando o rosto da filha. Clara, meu amor, eu entendo suas preocupações, e eu sou grata por todo o cuidado que você tem comigo, mas você precisa confiar que eu estou tomando as decisões certas para mim. João é um bom homem, e eu sinto que, com ele, posso viver uma nova fase da minha vida, e isso não diminui em nada o amor que eu sempre tive pelo seu pai. Clara sorriu, agora com os olhos marejados. Eu sei, mãe, e eu vou tentar, de verdade, aceitar isso. Quero conhecer melhor o João, quero que ele faça parte da nossa família. Se isso é o que você quer. Maria sentiu uma onda de alívio e felicidade. Era como se, finalmente, uma barreira invisível tivesse sido quebrada entre elas. Nos dias seguintes, Clara começou a se aproximar mais de João. Ela observava de perto, tentava entender seu jeito e, aos poucos, percebeu que suas preocupações talvez fossem exageradas. João era gentil, atencioso e, mais importante, fazia sua mãe brilhar de felicidade. João, por sua vez,
também se esforçava para se aproximar de Clara e do restante da família de Maria. Ele sabia que conquistar o coração da família dela seria um passo crucial para que o relacionamento deles se fortalecesse ainda mais. Finalmente, após muitas conversas e momentos juntos, Clara deu seu aval final. Em um almoço em família, com todos reunidos ao redor da mesa, ela se levantou e disse: João, eu sei que no começo fui dura com você, mas quero que saiba que, se minha mãe te ama, eu também estou disposta a te aceitar. Sejam bem-vindos à nossa família. Aquelas palavras eram o que João e Maria mais esperavam. O relacionamento deles, que havia começado com tanta cautela e dúvidas, agora estava cercado de aceitação, amor e a promessa de um futuro compartilhado. João e Maria trocaram olhares emocionados. Eles sabiam que, apesar das dificuldades que enfrentaram, o amor deles tinha superado todas as barreiras. Agora, com as bênçãos da família e o coração livre de arrependimentos, estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo repleto de amor, companheirismo e